Existe um cansaço que não vem do trabalho, nem da rotina pesada, nem da falta de descanso físico. É um cansaço mais silencioso, mais profundo, que se instala quando a pessoa sente que precisa o tempo todo se explicar, se justificar, se defender, como se estivesse constantemente em um tribunal invisível, tentando provar que é quem é. Esse desgaste não aparece de repente. Ele vai se acumulando aos poucos, em cada resposta dada no impulso, em cada explicação oferecida para quem não pediu compreensão, em cada tentativa de consertar uma imagem que talvez nunca tenha sido quebrada de verdade. Muita gente vive assim, sem perceber. Acorda bem, começa o dia com disposição, mas basta uma mensagem atravessada, um comentário fora de tom, um olhar carregado de julgamento e algo por dentro se fecha. A mente entra em alerta, o coração acelera e nasce aquela sensação de obrigação interna de responder, de se posicionar, de não deixar barato. Não porque aquilo realmente mereça uma resposta, mas porque existe um medo escondido de ser mal interpretado, rejeitado ou visto de forma injusta. E é aí que o desgaste começa a ganhar força. Responder demais consome energia. E não é pouca coisa. Cada resposta exige atenção, emoção, pensamento, elaboração. Quando isso vira um hábito, a pessoa passa a gastar uma parte enorme da própria vida tentando se explicar para situações que não vão mudar, pessoas que não querem ouvir e contextos que já nasceram contaminados pelo conflito. O problema não está em se posicionar quando é necessário, mas em viver como se tudo fosse urgente, como se todo comentário fosse uma ameaça direta à própria identidade. Existe algo muito sutil nesse processo. Quem tenta se explicar o tempo todo geralmente não faz isso por arrogância, mas por insegurança. No fundo, há uma necessidade de ser entendido, aceito, reconhecido. Só que essa busca constante por validação externa cria um ciclo cansativo. Porque quanto mais a pessoa tenta provar quem é, mais dependente fica da reação dos outros. E quando essa reação não vem do jeito esperado, surge frustração, raiva e um sentimento de injustiça que pesa ainda mais. Com o tempo, a vida vira um campo de respostas. Tudo chama uma reação, tudo parece exigir um posicionamento imediato. A pessoa já não escolhe mais quando falar, apenas reage. E viver reagindo é viver cansado, porque não há pausa, não há descanso interno, não há espaço para respirar. A mente fica sempre ligada, como se estivesse em constante estado de defesa, pronta para responder antes mesmo de entender. Esse desgaste também aparece na tentativa de agradar. Existe uma armadilha perigosa na ideia de que, se você explicar bem, se falar do jeito certo, se usar as palavras corretas, finalmente será compreendido. Mas a verdade é que nem todo mundo quer compreender. Algumas pessoas já decidiram o que pensam antes mesmo de ouvir qualquer explicação. E gastar energia tentando convencer quem não está aberto ao diálogo é como falar com uma porta fechada, esperando que ela responda. Quanto mais a pessoa se explica, mais ela se afasta de si mesma, porque aos poucos começa a moldar o próprio comportamento com base no olhar do outro. Começa a escolher palavras com medo, atitudes com cautela excessiva, silêncios cheios de culpa. Tudo para não ser mal visto, tudo para não gerar desconforto. Só que esse esforço constante cobra um preço alto. A perda da leveza. Existe um ponto em que o corpo sente antes da mente. O sono fica leve, o pensamento não desacelera, o coração parece sempre carregado. Não é porque a vida está necessariamente difícil, mas porque a pessoa está carregando mais do que deveria. Está tentando sustentar expectativas que não são dela. Está assumindo a responsabilidade de explicar sentimentos, escolhas e limites para quem não respeita nenhum deles. Quando alguém vive nesse lugar, qualquer opinião vira peso.
Qualquer crítica vira ferida. Qualquer silêncio do outro vira motivo de interpretação. A pessoa passa a viver tentando controlar como é vista, e isso é impossível. Não existe controle sobre o olhar alheio. Quanto antes isso é entendido, mais cedo o descanso começa. O desgaste de quem tenta se explicar demais também está ligado ao orgulho, ainda que isso soe estranho. Não um orgulho arrogante, mas aquele orgulho ferido que não aceita ser mal interpretado, que quer corrigir tudo, esclarecer tudo, alinhar tudo. Só que nem toda distorção precisa ser corrigida, nem toda leitura errada merece energia. Às vezes, a maior sabedoria está em permitir que o outro pense o que quiser enquanto você segue inteiro por dentro. Existe uma liberdade enorme quando a pessoa entende que não precisa responder a tudo para existir, que não precisa se justificar para ser válida, que não precisa se defender o tempo todo para ser verdadeira. Esse entendimento não vem de uma vez. Ele nasce quando o cansaço fica grande demais e a alma começa a pedir silêncio. E é nesse ponto que algo começa a mudar. Quando a pessoa percebe que parte do seu esgotamento não vem do mundo, mas da forma como reage a ele. Não vem do que dizem, mas do quanto ela se sente obrigada a responder. Não vem das situações, mas da necessidade interna de se explicar o tempo todo. Quem aprende a soltar essa obrigação começa a respirar diferente. A vida fica menos pesada, a mente fica mais clara. O coração encontra espaço para descansar. Não porque tudo se resolve, mas porque nem tudo precisa de resposta. E esse entendimento, quando começa a se formar, abre caminho para algo ainda mais profundo. Aprender a escolher o silêncio como cuidado, não como fuga. E é exatamente a partir desse cansaço que nasce a necessidade de uma nova postura. Porque quando responder demais começa a roubar a paz, talvez seja a hora de entender que o silêncio não é perda, é preservação. E essa mudança de olhar prepara o terreno para algo maior, mais maduro e mais libertador. Tem situações que não são o que parecem. Às vezes, a conversa não é uma conversa, é uma isca. O tom não é neutro, é calculado. A mensagem não é sincera, é armada para testar os seus limites. E quando a gente não percebe isso, a gente cai. Cai bonito, cai com palavras, com respostas rápidas, com argumentos inflamados. E o pior, achando que está vencendo, quando na verdade está apenas reagindo do jeito que o outro queria. A provocação, muitas vezes, não tem como objetivo um diálogo. Ela quer controle. E quem reage no impulso entrega o comando da própria paz na mão de quem nunca teve intenção de cuidar dela. Você já reparou como tem gente que fala algo atravessado e depois fica em silêncio, só observando? Não é descuido. É estratégia. É como se a pessoa jogasse uma faísca no chão e esperasse você jogar álcool. A armadilha da provocação está nisso. Não no que foi dito, mas no que você faz com aquilo. Não no tom da fala, mas no que ela aciona dentro de você. Porque tem gente que não busca entendimento, busca reação. Não quer ouvir, quer ver você explodir. E quando você entra nessa, parece que o seu valor está sendo colocado à prova. Você sente como se tivesse que se defender, mostrar que está certo, provar que não é aquilo que foi insinuado. Só que esse impulso, por mais legítimo que pareça, te coloca num jogo que já começou com regras desiguais. Você está tentando argumentar, enquanto o outro só quer te desestabilizar. E quando você responde, ele não ouve as palavras, ele coleta o efeito. Ele observa sua mudança de tom, sua alteração no rosto, sua tentativa de manter a calma enquanto já está incomodado por dentro. A provocação é como um anzol emocional. E quanto mais você tenta se soltar, mais preso você fica. Porque quem provoca não está preocupado com razão, está focado em dominar. E não dominar com força, mas com controle emocional. A vitória para quem provoca
Não está na conversa, está na bagunça que fica dentro de você depois. Se você sair do diálogo mais pesado, mais confuso, mais irritado, então o objetivo foi cumprido. Porque agora você vai carregar aquilo por horas, talvez dias. Vai repassar a cena na mente, reimaginar o que poderia ter dito, ficar remoendo um debate que nunca foi justo. E o mais triste é que quanto mais você entra nesse ciclo, mais você perde o centro. Começa a responder não pelo que acredita, mas pelo que foi provocado. Passa a viver não a partir do que sente, mas do que foi cutucado. E isso é perigoso, porque aos poucos você deixa de ser protagonista das suas reações. Você se torna refém de estímulos externos. Cada provocação vira um gatilho. Cada crítica te empurra para um estado defensivo. Cada indireta vira uma convocação para a guerra. E tudo isso é exaustivo. Porque não importa o quanto você tente manter a paz, ela sempre parece frágil. Basta um comentário maldoso para desmontar seu equilíbrio. Basta uma atitude desnecessária para ferir sua calma. E quando isso acontece com frequência, você começa a se perguntar se o problema está nos outros ou em você. Mas talvez a pergunta certa não seja essa. Talvez a pergunta seja: por que eu continuo caindo no mesmo tipo de armadilha? Tem algo que precisa ser dito com firmeza. Provocação só funciona quando encontra em você uma porta aberta. Não é culpa sua o que dizem, mas é sua escolha o que deixa entrar. E muitas vezes, sem perceber, a gente deixa essa porta escancarada. A gente quer ser respeitado, então responde. Quer ser entendido, então rebate. Quer ser ouvido, então levanta o tom. Mas quanto mais você responde ao outro, menos você ouve a si mesmo. Quem provoca se alimenta da sua reação. E quando percebe que suas palavras afetam, repete o padrão. Porque ali há retorno. E aqui está um ponto importante. Nem toda provocação é feita por maldade. Às vezes vem da carência, da frustração, da falta de ferramentas emocionais. Tem gente que aprendeu a se comunicar atacando, porque nunca foi escutado quando falou com gentileza. Mas o fato de isso ter explicação não torna menos necessário o seu limite. Você não pode se responsabilizar pela forma como os outros aprendem a se expressar. Mas pode, sim, decidir até onde aquilo vai alcançar você. Tem conflitos que se desfazem no silêncio. Tem provocações que morrem quando não encontram palco. Tem pessoas que só continuam te testando porque ainda conseguem resposta. E enquanto isso acontecer, elas continuarão achando que têm acesso ao que há de mais sensível em você. Existe uma sabedoria enorme em saber se calar. Mas não é o silêncio da fuga, é o silêncio da consciência. É quando você enxerga a armadilha antes de pisar. Quando percebe que a provocação diz mais sobre o outro do que sobre você. Quando entende que o melhor argumento, às vezes, é não dar continuidade. É sair da cena sem drama, sem ironia, sem deboche. É apenas se preservar. Porque você já entendeu que a paz não tem que vencer gritando. Ela vence quando permanece. Não é fácil, porque o orgulho grita, porque o sangue ferve, porque tem horas em que o silêncio parece covardia. Mas com o tempo, você aprende que a real covardia é se perder de si mesmo toda vez que alguém te tira do sério. É abrir mão da sua serenidade só para responder uma provocação. É gastar sua energia provando o que quem te cutucou já decidiu não acreditar. A armadilha da provocação é sutil, mas perigosa. Ela não destrói de uma vez. Ela corrói aos poucos. E quando você percebe, já está envolvido em debates que não te representam. Já está explicando coisas que nem deveriam estar em dúvida. Já está lutando em guerras que não são suas. É nesse momento que algo precisa mudar. Você não precisa rebater tudo. Você não precisa entrar em toda briga. Você não tem a obrigação de responder quem só quer ver você desestabilizado. Você não é um botão de reação.
Você é um ser inteiro, capaz de escolher o que absorve e o que recusa. E talvez a maturidade emocional comece exatamente aí. Quando você entende que o silêncio muitas vezes é a resposta mais forte que alguém pode dar. A provocação só vira armadilha quando você pisa. E a chave para sair disso não está em vencer discussões, mas em vencer a si mesmo. Em calar quando a alma quiser gritar. Em respirar quando tudo dentro de você quiser reagir. Porque o controle real não é sobre o outro. É sobre você, sobre manter sua paz intacta, mesmo quando tudo ao redor parecer querer roubá-la. Quem aprende isso não vira omisso, vira livre. Porque nada cansa mais do que viver à mercê das provocações alheias. E nada liberta mais do que perceber que você não é obrigado a entrar em todas elas. O silêncio não é ausência, é escolha. E quando essa escolha vem de um lugar de consciência, ela vira proteção. E onde há proteção, há descanso. Onde há descanso, há clareza. E onde há clareza, a provocação já não tem mais força. Tem momentos em que o silêncio grita mais alto que qualquer resposta. E não é porque você não sabe o que dizer, mas porque entendeu que nem tudo precisa ser dito. O silêncio, quando é escolha, vira escudo. Protege aquilo que você construiu, aquilo que você carrega, aquilo que você não quer perder por causa de uma discussão passageira. A sabedoria mora nesse lugar, no intervalo entre o impulso de reagir e a decisão de preservar. A gente foi criado ouvindo que quem cala consente, que ficar quieto é sinal de fraqueza, que não responder é perder. Mas a vida mostra o contrário. Com o tempo, você percebe que tem briga que parece justa, mas só serve para machucar. Tem conversa que começa certa, mas termina com arrependimento. Tem resposta que parece necessária, mas no fundo só entrega sua paz de bandeja. O silêncio é mal compreendido porque ele não faz barulho. E a maioria só respeita aquilo que escuta com força, mas o que realmente sustenta alguém não é o volume, é a estabilidade. E o silêncio tem essa força. Ele sustenta a calma quando tudo ao redor está agitado. Sustenta a dignidade quando tudo dentro de você quer reagir. Sustenta a verdade, porque quem vive a verdade não precisa provar nada o tempo todo. Tem situações em que qualquer resposta vira munição para o outro lado. Qualquer frase, mesmo bem intencionada, é distorcida, mal interpretada, jogada de volta como ataque. E aí você se vê tentando limpar uma sujeira que nem foi você quem espalhou, tentando explicar o que nunca foi realmente perguntado, tentando remendar algo que o outro já rasgou por escolha. Nessas horas, o silêncio não é covardia, é consciência. É você entendendo que não vale a pena se sujar tentando consertar o que o outro não quer ver limpo. Existe um tipo de proteção que não se vê por fora, mas que muda tudo por dentro. Quando você escolhe se calar, você está no fundo dizendo, eu sei o meu valor. Está dizendo que não precisa entrar em disputa para se sentir forte. Está mostrando que não quer ganhar no grito, mas viver em paz. E isso exige muito mais força do que levantar a voz. E maturidade emocional aparece no controle, no tempo que você leva entre ser atingido por algo e decidir o que fazer com aquilo. E quem aprende a usar o silêncio como proteção já não vive em função da expectativa dos outros, já não responde só para se sentir aceito, já não se desgasta tentando convencer quem não quer ser convencido. Porque entendeu que há muito mais sabedoria em proteger a mente do que em tentar vencer uma guerra de palavras. O silêncio, quando bem usado, cura. Ele acalma aquilo que ficou agitado. Ele organiza os pensamentos antes que eles virem acusações. Ele devolve o eixo. Ele dá espaço para a fé trabalhar. E é nesse espaço que Deus age. Quando a gente para de querer controlar tudo com as palavras, a gente dá lugar para que o Espírito nos conduza. Porque tem respostas que não precisam sair da boca, precisam apenas ser entregues no coração de Deus.
Quem fala demais, muitas vezes, não escuta nem a si mesmo. Está tão ocupado tentando convencer, provar, argumentar, que se desconecta da própria essência. Já quem aprende a silenciar, começa a ouvir com mais clareza. Ouve o que o outro realmente quis dizer por trás da provocação. Ouve o que o próprio coração está tentando mostrar. Ouve o que Deus quer falar na calma. Tem silêncios que salvam relacionamentos, porque impedem que palavras desnecessárias virem mágoas permanentes. Tem silêncios que evitam tragédias emocionais, porque barram reações que nunca voltariam atrás. E tem silêncios que protegem a alma, porque impedem que o orgulho fale mais alto que o propósito. Não é todo mundo que entende esse caminho, e tudo bem. Você não precisa ser compreendido por todos, mas precisa se respeitar, precisa saber até onde vai, o que te fere, o que te tira do centro, e se preservar disso é um ato de amor próprio, não de fraqueza. É você olhando para si e dizendo, não vale a minha paz, e de fato não vale, porque tem palavras que não resolvem nada, só inflamam, tem respostas que não clareiam, só aprofundam o mal-estar, tem trocas que não são troca, são disputa, e a sabedoria está em perceber isso antes de entrar. O silêncio te dá esse poder, ele não te faz invisível, te faz firme, porque quem sabe calar na hora certa mostra que não é qualquer coisa que o tira do caminho, mostra que o foco é maior, que a missão é maior, que o coração é mais valioso do que o orgulho. Há momentos em que Deus quer nos ensinar justamente isso, que o controle não está em dizer tudo o que pensamos, mas em segurar o que pode ferir. Que a fé também se expressa quando você escolhe o silêncio ao invés da justiça imediata. Porque tem situações que só Deus pode corrigir, tem mal-entendido que só o tempo resolve, e tem dores que só se curam na quietude da presença dele. O silêncio também é um lugar de encontro, um lugar onde você se escuta, onde você conversa com Deus, onde você entrega o que te pesa. Ele não é ausência, ele é presença, presença da calma, da paz, da direção. Porque quando tudo lá fora grita, o que mais precisamos é de um lugar seguro dentro, e esse lugar se constrói quando você para de gastar suas palavras com o que não edifica e começa a usá-las com sabedoria. Tem batalhas que você vence sem dizer uma palavra, não porque você fugiu, mas porque entendeu que o seu propósito é maior do que a discussão da vez. Tem verdades que não precisam ser ditas, precisam ser vividas. E tem momentos em que o silêncio não é o fim, é o início de uma nova forma de viver, mais leve, mais focada, mais alinhada com quem você realmente quer ser. O silêncio não é fraqueza, é maturidade, é firmeza, é coragem de não precisar provar nada para sustentar tudo. Quem entende isso descobre um tipo de liberdade que o mundo não sabe explicar e passa a viver com mais paz, mais clareza e mais propósito. Porque, no fundo, é isso que o silêncio faz. Ele protege o que realmente importa. Tem silêncios que parecem fraqueza, mas são escudos de quem aprendeu a se proteger por dentro. Muita gente olha para quem se cala e pensa, deveria ter respondido, foi passivo, deixou barato demais. Mas essas pessoas não fazem ideia do esforço que é controlar a própria língua quando o coração está inflamado. Não entendem o quanto custa se calar quando tudo dentro de você quer falar. Só quem já segurou uma resposta atravessada na ponta da língua para não machucar mais, sabe que esse tipo de força não faz barulho, mas sustenta mundos por dentro. Vivemos num tempo em que reagir virou quase obrigação. Quanto mais rápido você responde, mais forte parece ser. Quanto mais você rebate, mais respeito acham que você impõe. Mas isso é uma ilusão, porque quem reage a tudo mostra que qualquer coisa o abala. Mostra que não sabe filtrar o que vale atenção e o que precisa apenas ser ignorado. Reagir sempre não é sinal de firmeza, é sinal de desgaste.
É um sintoma de alguém que ainda não aprendeu que preservar a si mesmo é, muitas vezes, o maior ato de coragem que existe. Ficar em silêncio não é se esconder, é se poupar. É saber que algumas guerras não merecem nossa energia, que algumas provocações não precisam de resposta e que, acima de tudo, nossa paz vale mais do que o orgulho ferido de um momento. Mas isso não é fácil. É desafiador demais olhar para quem te ofendeu, ouvir o que machuca, sentir a indignação subir ao rosto e ainda assim escolher o autocontrole. Isso não é fraqueza, isso é domínio, isso é inteligência emocional, isso é maturidade. Tem gente que ainda acha que só é forte quem se impõe, quem fala alto, quem responde na mesma moeda. Mas será mesmo? Porque, no fundo, esse tipo de força muitas vezes nasce do medo. Medo de parecer bobo, de ser desrespeitado, de não ter voz. Mas a verdadeira força não precisa se exibir. Ela está em quem consegue manter a própria essência, mesmo quando tudo ao redor quer tirá-la do eixo. Está em quem escolhe não perder a própria calma para provar um ponto que não vale a pena. Não tem nada de errado em se posicionar. O problema é quando o seu posicionamento se torna uma reação constante, uma tentativa desesperada de ser entendido, respeitado, aceito. Isso desgasta, isso consome, porque você entra em uma rotina de defesa, de justificativa, de confronto, e quando percebe, já não está mais vivendo com leveza, está apenas tentando sobreviver aos olhares, às críticas, às cobranças. Se preservar é um ato de cuidado, e ninguém cuida daquilo que não valoriza. Quando você começa a se calar para proteger sua paz, não é porque desistiu de falar, é porque escolheu o que realmente importa. É porque você aprendeu que nem tudo merece sua energia, sua voz, seu tempo, e isso não te faz menos forte. Pelo contrário, mostra o quanto você se conhece, o quanto você se respeita, o quanto você está disposto a manter sua paz, mesmo quando o mundo ao redor pede guerra. Tem momentos em que o orgulho quer assumir o volante, quer falar por você, quer responder por impulso, quer provar que você não é fraco, que você tem razão, que você não leva desaforo para casa. Mas se você cede toda vez, se você fala sempre o que sente no calor da emoção, depois vem o arrependimento. Porque palavras ditas no impulso são difíceis de recolher. E algumas deixam marcas que nem o tempo apaga. Por isso, calar também é evitar danos. É proteger quem você ama. É não permitir que a raiva se transforme em palavras que ferem mais do que qualquer ação. Ser forte não é vencer uma discussão. É vencer a si mesmo no momento em que tudo em você quer lutar. Ser forte não é mostrar que sabe responder. É mostrar que sabe o momento de não responder, que sabe olhar para uma provocação e dizer em silêncio: não vou me perder por causa disso. Que sabe virar as costas para uma ofensa, não por medo, mas por sabedoria. Porque nem toda batalha precisa ser travada. Nem toda ofensa precisa ser respondida, e nem toda opinião contrária precisa ser combatida. A sua força não está na sua voz, está na sua consciência, está no lugar de dentro onde você decide que não vai viver à mercê do que os outros esperam. Está na firmeza de quem sabe que sua identidade não está em risco só porque alguém falou algo errado sobre você. Está na segurança de quem não precisa de aprovação constante para seguir confiante. Tem quem vai te chamar de frio, de desligado, de orgulhoso, só porque você não entrou na provocação. Deixe que falem. O mundo ainda tem dificuldade de entender que o silêncio pode ser a linguagem mais forte de alguém que escolheu a paz. Quem te critica por não responder hoje, amanhã vai te admirar por ter mantido o controle quando tudo parecia te empurrar para o conflito. Porque as maiores vitórias da vida nem sempre são vistas. Algumas acontecem no campo invisível das decisões internas. E é ali que você prova para si mesmo que está crescendo,
Preservar-se não é virar as costas para o mundo. É cuidar de si em um mundo que vive pedindo respostas rápidas, reações impulsivas, exposição constante. Você não precisa ser como todo mundo. Você não precisa jogar o jogo do orgulho. Você pode escolher um caminho diferente, um caminho que não exige provas o tempo inteiro, um caminho onde a paz pesa mais do que ter razão, onde o descanso da alma vale mais do que qualquer discussão vencida. Por isso, da próxima vez que alguém te provocar, te testar, te empurrar emocionalmente, respire. Respire fundo. Lembre-se de quem você é, do que você carrega, do que você tem lutado para manter em pé dentro de você. E se for necessário, escolha o silêncio. Não como recuo, mas como proteção, porque você não é fraco por se calar. Você é forte por se preservar. E essa força, mesmo que ninguém entenda, vai te levar muito mais longe do que qualquer grito. Existe um momento em que a gente percebe que falar com as pessoas não resolve mais. Não porque elas sejam ruins, mas porque nem tudo que pesa no coração encontra acolhimento do lado de fora. Tem dores que, quando são explicadas, parecem diminuir. Outras, quando são expostas, só aumentam. E é nesse ponto que nasce uma escolha decisiva. Continuar tentando resolver tudo no diálogo humano ou aprender a levar primeiro para Deus aquilo que ainda está confuso por dentro. Muita gente se machuca porque tenta resolver emoções profundas em conversas rasas, conta para quem não sabe ouvir, desabafa com quem não sabe guardar, se abre com quem não sabe cuidar e depois sai mais ferido do que entrou. Não por maldade, mas porque nem todo mundo tem estrutura para sustentar o peso do que você carrega. E quando isso acontece repetidas vezes, a alma cansa. Cansa de explicar, cansa de se justificar, cansa de tentar ser entendido. É aí que Deus entra como refúgio, não como o último recurso, mas como o primeiro lugar. Levar tudo para Deus não é fugir da realidade. É encarar a realidade no único lugar onde você pode ser totalmente sincero, sem medo de julgamento. Com Deus, você não precisa organizar o discurso, escolher palavras bonitas ou parecer forte. Você pode chegar do jeito que está, com raiva, com dúvida, com cansaço, com vontade de responder o que não respondeu. Ele não se assusta com o que você sente. Ele já conhece. A diferença é que quando você entrega, aquilo para de pesar só em você. Tem situações em que, se você for conversar com alguém no calor da emoção, vai falar mais do que deveria, vai expor mais do que precisa, vai gerar conflitos que poderiam ser evitados. Quando você leva primeiro para Deus, algo muda dentro de você antes de qualquer conversa externa acontecer. A emoção desacelera. A mente clareia, o coração encontra chão. E muitas vezes, depois da oração, você percebe que nem precisava falar com ninguém. O problema não era a situação, era o turbilhão interno que precisava de ordem. Deus é o único que consegue ouvir tudo sem se cansar. Ouvir sua versão, sua dor, sua indignação, sua confusão. E não apenas ouvir, mas sustentar. Porque enquanto as pessoas costumam responder com opinião, Deus responde com paz. Uma paz que não apaga o problema, mas muda a forma como você olha para ele. E quando o olhar muda, a reação muda junto. Levar tudo para Deus, antes de tentar resolver com os outros, também te protege de decisões impulsivas. Quantas vezes a gente fala algo que depois gostaria de apagar? Quantas vezes uma resposta atravessada nasce de um coração sobrecarregado? A oração funciona como um filtro. Ela não tira sua voz, mas ensina quando usar. Ela não anula seus sentimentos, mas os organiza. Ela não te afasta das pessoas, mas te prepara para lidar com elas sem se perder. Existe um tipo de conversa que só pode acontecer no secreto. Aquela em que você admite coisas que não diria para ninguém. Medos que você esconde, pensamentos que você julga feios demais, dúvidas que te envergonham.
Deus não se choca com nada disso. Ele não exige que você chegue pronto. Ele te encontra como você está. E nesse encontro, algo se ajeita por dentro. Não de forma mágica, mas de forma profunda. Quando você leva tudo para Deus, você para de exigir que os outros resolvam o que só Ele pode tocar. Para de esperar compreensão total de pessoas limitadas. Para de buscar validação onde só existe opinião. E começa a descansar no fato de que existe alguém que vê o todo, que entende o antes, o agora e o depois. Isso muda completamente a forma como você se posiciona no mundo. Muita gente se desgasta tentando vencer discussões, quando na verdade precisava vencer a ansiedade. Precisava acalmar a alma antes de abrir a boca. Precisava orar antes de responder. Não para se tornar passivo, mas para se tornar consciente, porque a consciência te impede de entrar em conversas que só vão te ferir. Te impede de falar quando o silêncio ainda está trabalhando dentro de você. Levar tudo para Deus também te ensina a confiar. Confiar que você não precisa resolver tudo no mesmo instante, que nem toda situação pede uma resposta imediata, que algumas coisas se resolvem quando você solta o controle, quando você entende que Deus trabalha no tempo certo, do jeito certo, mesmo quando você não vê nada acontecendo. E esse descanso não é acomodação, é fé prática. Tem momentos em que Deus resolve dentro de você aquilo que você achava que precisava resolver com o outro. E isso é libertador, porque você percebe que não precisa convencer, explicar, justificar ou se defender o tempo todo. Você só precisa estar em paz. E essa paz nasce quando você decide trocar o impulso pela oração, a reação pela entrega, o confronto pela confiança. Levar tudo para Deus não te afasta das pessoas, te aproxima de quem você realmente é, te devolve o centro, te lembra que você não está sozinho carregando o que sente, que existe um lugar onde você pode chorar sem ser interrompido, falar sem ser corrigido, ficar em silêncio sem ser pressionado. Esse lugar é a presença de Deus. E quando você aprende a ir primeiro até Ele, algo muda nas suas relações. Você fala menos no calor da emoção e mais no tempo da sabedoria. Você reage menos e escolhe mais. Você deixa de despejar sua dor em qualquer ouvido e passa a cuidar melhor do que sente. Porque entendeu que nem tudo precisa ser resolvido com palavras. Algumas coisas precisam ser entregues. É nesse processo que você amadurece. Não porque virou alguém distante, mas porque virou alguém inteiro. Alguém que não depende mais da resposta dos outros para encontrar equilíbrio. Alguém que aprendeu que o silêncio diante das pessoas muitas vezes nasce de uma conversa profunda com Deus. E quando isso acontece, você percebe que a vida fica mais leve. Não porque os problemas acabaram, mas porque agora você sabe exatamente onde colocá-los. Levar tudo para Deus antes de tentar resolver com os outros é aprender a viver sem carregar o mundo nas costas. É aceitar que você não precisa dar conta de tudo sozinho. É confiar que, enquanto você descansa, Ele trabalha. E essa confiança muda tudo. Porque quando Deus é o primeiro a ouvir, o que vier depois já não tem o mesmo peso. Existe uma dor silenciosa que muita gente carrega e quase nunca consegue explicar. Não é falta de fé, não é ingratidão, não é drama. É a sensação de estar passando despercebido, de fazer o seu melhor, de tentar agir certo, de se esforçar em silêncio e ainda assim sentir que ninguém nota. É como se o mundo seguisse em frente enquanto você fica ali, sustentando tudo por dentro, sem aplauso, sem reconhecimento, sem um simples "eu vi". Essa dor não grita, ela pesa. E quanto mais tempo passa, mais ela vai tentando convencer você de que talvez precise fazer mais barulho para ser visto. É aí que nasce o cansaço de se provar.
A pessoa começa a achar que precisa explicar suas escolhas, justificar suas decisões, mostrar o quanto está tentando. Não porque quer aprovação, mas porque quer ser notada. Quer sentir que não é invisível. Quer acreditar que sua existência tem peso. Só que viver nesse esforço constante é exaustivo, porque o olhar humano é instável. Hoje reconhece, amanhã esquece. Hoje aplaude, amanhã cobra. Hoje elogia, amanhã julga. Quem vive buscando esse tipo de validação nunca descansa de verdade. Mas existe uma verdade que muda tudo quando finalmente desce do entendimento para o coração. Deus vê. E Ele vê de um jeito que ninguém mais vê. Não é um olhar rápido, superficial, distraído. É um olhar profundo, atento, constante. Ele vê o que você faz quando ninguém está olhando, vê o que você segura para não machucar os outros, vê as lágrimas que não caíram, as palavras que não foram ditas, as respostas que você engoliu para manter a paz. Ele vê o que ninguém percebe, e isso muda completamente a forma como você encara a vida. Quando você entende que Deus te vê, a necessidade de se provar começa a perder força, porque você percebe que não precisa convencer ninguém para ter valor. Seu valor não nasce do reconhecimento externo, nasce do fato de ser conhecido por Ele. E ser conhecido por Deus é ser visto por inteiro. Com falhas, com limites, com dúvidas, com fé pequena em alguns dias e fé forte em outros. Nada precisa ser maquiado. Nada precisa ser escondido. Você não precisa performar para ser amado. Muita gente sofre porque tenta ser forte o tempo todo. Sustenta uma imagem de equilíbrio, de maturidade, de controle, mas por dentro está cansada, sobrecarregada, precisando de colo. Só que não se permite cair, porque aprendeu que só é valorizado quem aguenta. Deus não funciona assim. Ele não espera que você seja forte para te amar. Ele te ama para te fortalecer. Ele não te observa de longe, cobrando postura. Ele se aproxima, sustenta, cuida. Existe um alívio enorme em saber que você não precisa se explicar para Deus. Você pode chegar como está, confuso, frustrado, sem respostas. Ele não te pede justificativa. Ele não te pressiona a entender tudo. Ele apenas te vê. E esse olhar não acusa, não compara, não diminui. Esse olhar acolhe. E quando alguém é acolhido de verdade, a alma relaxa, a defesa cai, o coração descansa. Quando você acredita que Deus te vê, você para de medir sua vida pelo barulho que faz. Para de achar que só tem valor aquilo que é notado. Começa a entender que muitas das coisas mais importantes acontecem no silêncio, que crescimento nem sempre é visível, que maturidade quase nunca é aplaudida e que fidelidade diária, aquela que ninguém posta, ninguém comenta, ninguém celebra, é profundamente vista por Deus. Tem dias em que parece que você está segurando tudo sozinho, ajudando, apoiando, sendo forte para os outros. E quando você precisa, não encontra ninguém. Isso machuca. Machuca porque você se sente esquecido. Mas Deus vê esses dias. Vê quando você volta para casa cansado. Vê quando você se cala para não preocupar ninguém. Vê quando você ora sem palavras, só com um suspiro. E o fato de Ele ver não significa que tudo vai se resolver na hora, mas significa que você não está só. Nunca esteve. O problema é que a gente confunde ser visto com ser respondido. Às vezes, Deus está vendo, mas não está agindo do jeito que você esperava. E isso gera dúvida, gera silêncio, gera espera. Mas o silêncio de Deus não é descuido, é cuidado em outro nível. Ele vê além do agora, vê o que você ainda não entende, vê o caminho inteiro, enquanto você enxerga apenas o trecho difícil. Quando você entende isso, algo se ajusta dentro de você. Você para de se explicar para ser aceito. Para de se justificar para ser amado. Para de se desgastar tentando provar quem você é. Porque quem realmente importa já sabe. Deus sabe. E isso basta.
Não no sentido de anular suas dores, mas no sentido de sustentá-las enquanto você caminha. Ser visto por Deus traz segurança. Uma segurança que não depende do humor das pessoas, nem do reconhecimento dos outros, nem do sucesso aparente. É uma segurança silenciosa, firme, que te acompanha mesmo quando ninguém percebe o que você está vivendo. E essa segurança muda a forma como você reage. Você fala menos, porque não precisa provar. Você se defende menos, porque não se sente ameaçado. Você descansa mais, porque sabe que alguém está atento mesmo quando tudo parece quieto demais. Deus te vê quando você acerta, mas também te vê quando você tenta e falha, quando você cai, quando você se sente pequeno, quando você pensa em desistir. E o olhar dele não muda, não esfria, não se afasta. Ele permanece, e esse é o maior conforto que existe. Saber que você não precisa ser perfeito para ser amado, não precisa ser forte o tempo todo para ser cuidado, não precisa fazer barulho para ser notado. Quando essa verdade se firma dentro de você, a vida muda de tom, fica mais leve, mais calma, mais real. Porque você para de viver para o olhar dos outros e começa a viver a partir do olhar de Deus, um olhar que sustenta, que entende, que acompanha. Um olhar que diz, mesmo no silêncio, eu te vejo. E quando você é visto por Ele, nenhuma invisibilidade do mundo consegue te apagar. Tem uma diferença enorme entre viver reagindo e viver guiado. Quando você vive em reação, sua paz depende do que os outros fazem, falam ou deixam de fazer. Tudo vira um gatilho. Um comentário muda seu humor. Uma mensagem atravessada estraga seu dia. Um olhar mal interpretado te faz remoer 1000 pensamentos. A vida vai virando um campo de defesa constante. Mas quando você aprende a viver na presença de Deus, as reações perdem força. Porque o que te sustenta por dentro não é mais o que acontece ao redor. Viver em reação é viver atrasado. É correr atrás de explicações, de respostas, de justificativas. É tentar resolver tudo no susto, com o coração acelerado, como se o mundo estivesse o tempo todo exigindo uma resposta imediata. E o mais cruel disso é que mesmo quando você responde, mesmo quando se defende, a sensação de alívio não dura. Porque o problema não está só no que vem de fora, está na falta de estabilidade por dentro. A presença de Deus não apaga os conflitos externos, mas muda a forma como você atravessa cada um deles. Muda seu ritmo, muda seu foco, muda sua respiração. Tem coisas que antes te desequilibravam fácil. Hoje você olha e pensa, não vou gastar meu coração com isso. Não é frieza, é maturidade, é resultado de uma alma que aprendeu a encontrar repouso em outro lugar. Que entendeu que nem todo assunto merece resposta, que nem toda pressão merece atenção, que nem toda opinião merece peso. A leveza que vem de Deus não é ausência de problemas, é presença de clareza, é você no meio da mesma rotina, das mesmas responsabilidades, dos mesmos desafios, mas com uma consciência diferente. Você sabe onde está o seu centro, sabe o que carrega, sabe quem anda com você. E essa certeza é o que impede que os ventos do lado de fora destruam o que foi construído dentro. Viver em reação faz com que qualquer coisa tire você do sério. Um atraso, uma crítica, uma comparação, uma cobrança, tudo vira um ponto de tensão. Mas quando você vive na presença de Deus, começa a entender que nem tudo é pessoal. Nem toda crítica vem de maldade, nem toda cobrança merece resposta, e nem toda conversa precisa ser continuada, porque agora você já reconhece o que te esgota. E mais do que isso, você reconhece o que preserva a sua paz. Tem gente que ainda acredita que leveza é privilégio de quem tem a vida fácil. Mas não é. Leveza é fruto de uma escolha diária. É quando você olha para a sua agenda, para os seus relacionamentos, para os seus limites e decide: eu não vou viver reagindo ao mundo.
eu vou viver respondendo ao que Deus me pede. E às vezes, essa resposta é o silêncio. Outras vezes, é o afastamento. Em alguns momentos, é o perdão. Em outros, é o simples ato de não insistir. A presença de Deus reorganiza suas prioridades. Tem coisas que antes você não deixava passar. Agora você entende que não vale o desgaste. Tem situações que antes te tiravam o sono. Agora você entrega antes que te afundem. Tem pessoas que antes tinham acesso ao seu emocional com facilidade. Agora você reconhece o padrão e não se envolve. Isso é leveza. E essa leveza não te afasta dos outros. Ela te protege de se perder neles. Quando a alma está leve, os olhos veem diferente. O que antes parecia um ataque, agora é apenas um ruído. O que antes parecia uma crise, agora é só um convite para respirar fundo. O que antes te colocava em modo de defesa, agora te convida a observar. Porque você não está mais vivendo no susto, está vivendo a partir de uma base segura. E essa base é a presença constante de um Deus que te sustenta. Você não tem controle sobre o que os outros vão dizer, mas tem controle sobre como vai reagir. E quanto mais você caminha com Deus, mais você entende que nem tudo merece resposta, nem tudo precisa ser explicado, nem tudo precisa ser sentido com intensidade. Às vezes, a resposta mais sábia é seguir em paz. É continuar fazendo o bem sem esperar compreensão. É descansar na certeza de que Deus vê, Deus sabe, Deus cuida. Tem horas em que o mundo parece exigir que você prove algo. Prove que está certo, prove que tem valor, prove que está no caminho certo. Mas quando você vive na presença de Deus, você entende que não precisa provar o que já foi confirmado no secreto. Deus já conhece seu coração, já conhece sua intenção, já conhece sua entrega. E isso te libera da necessidade de buscar reconhecimento o tempo todo. A leveza de quem vive na presença de Deus não é uma bolha de isolamento, é uma forma nova de caminhar. Você continua lidando com tudo que sempre lidou, mas agora existe uma camada de proteção, um filtro que impede que o barulho do mundo vire tempestade dentro de você. E essa proteção não é uma armadura pesada, é uma paz silenciosa que passa a guiar seus passos, suas escolhas, suas pausas. Tem quem diga que a vida é dura demais para ser vivida com leveza. Mas talvez a leveza seja justamente a resposta para suportar o que é duro. Não como fuga, mas como estratégia. Porque viver no peso o tempo todo adoece, machuca, derruba. Mas quem aprende a se fortalecer em Deus encontra descanso mesmo no cansaço, encontra direção mesmo no meio da dúvida, encontra sentido mesmo quando tudo parece confuso. A leveza que vem de Deus não depende das circunstâncias, ela depende da conexão. E essa conexão não acontece só nos momentos bonitos, ela se fortalece no caos, na incerteza, no meio do caminho. É ali, quando tudo parece fora de lugar, que você percebe que ainda assim existe paz, existe direção, existe alguém que segura sua mão quando você já não sabe mais onde pisar. Viver na presença de Deus não te impede de sentir, mas te impede de se perder nos sentimentos. Não te impede de sofrer, mas te impede de afundar no sofrimento. Não te impede de ser humano, mas te lembra que você não está sozinho. E essa consciência muda tudo, muda o jeito como você responde, muda o jeito como você espera, muda o jeito como você caminha. A leveza não é sinal de descuido. É sinal de confiança. É quando você entende que não precisa carregar tudo, que não precisa se explicar o tempo todo, que não precisa resolver tudo com as próprias mãos. É quando você olha para o céu e diz: Senhor, eu vou fazer o que posso, mas o que eu não posso, eu deixo com o Senhor. E essa entrega te devolve o que o peso roubou, o fôlego. Porque viver leve não é viver superficial. É viver profundo sem se afogar.
É viver real sem se destruir. É viver firme sem endurecer. E isso só é possível quando você para de viver em reação e começa a viver na presença. E nessa presença você aprende que o silêncio pode curar, que o recuo pode proteger e que a paz é muitas vezes a maior prova de força que alguém pode carregar. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, deixa o seu like aqui embaixo. Isso mostra que esse conteúdo fez sentido e ajuda a alcançar mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma reflexão como essa. Escreve aqui nos comentários o que mais te tocou nesse vídeo ou compartilha um pedido de oração, porque tem muita gente aqui que ora junto, que caminha junto. E se essa palavra te abençoou, eu tenho certeza que os outros vídeos do canal também vão fortalecer a sua caminhada. Escolhe mais um e continua com a gente. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.